O Bumba Meu Boi chegou no Brasil, mais ou menos, a gente pensa que ele é um folguedo da época da Casa Grande de Senzala. Porque ele vem de uma lenda, que é a lenda do pai Francisco e a mãe Catirina. O pai Francisco e a mãe Catirina eram um casal de pessoas do campo, de peões, de vaqueiros, que trabalhavam para uma fazenda, e o Francisco, o pai Francisco, era que cuidava do novilho mais bonito da fazenda. Aquele novilho que o dono da fazenda tinha um carinho especial. E o Chico, ou Francisco, era, em alguns lugares ele é chamado de Sebastião, ele era o cuidador daquele gado. Mas aí a Catirina fica grávida. E desejo de mulher grávida não se nega. E a Catirina resolve comer a língua do boi. Ela queria uma língua de boi, mas não podia ser de qualquer boi. Tinha que ser daquele boi que o marido dela tomava de conta. Então, a lenda do boi é o conflito gerado pelo desejo da Catirina e o comportamento ético e moral do pai Francisco. Faço ou não faço? A quem eu devo respeitar e cumprir a ordem? Eu vou cumprir a ordem do meu patrão ou eu vou atender dos desejos de mulher grávida? Aqui a gente diz no Maranhão que desejo de mulher grávida tem que ser atendido de qualquer forma, porque senão a criança nasce à imagem e semelhança daquele objeto desejado. Então, o grande medo do pai Francisco era o filho dele nascer com cara de língua de boi. Aí a gente diz que a lenda tem um tom dramático, né, da arte grega, do drama muito grande, porque tem um conflito, tem o ápice desse conflito e depois tem um desenlace. Ele acaba por atender o desejo da mulher grávida e mata o boi e a mulher come a língua do boi. E aí começa o conflito. Esse aí é o início do conflito, depois o ápice do conflito. Como fazer agora para atender o outro lado, que era o patrão? Ressuscitar o novilho para que o patrão não brigasse com ele. Aí ele chama primeiro um personagem do boi, que são personagens do boi, as índias, que não dão conta, né? Depois ele chama os vaqueiros, que tentam ressuscitar o boi, não dá conta. Ele chama o doutor para ressuscitar o boi, também não dá conta. E por fim ele chama o pajé da aldeia, e aí a gente vê a miscigenação, né, o sincretismo dado às culturas brasileiras nesse fenômeno, do branco, do índio, do negro, do mestiço. E aí ele vai e chama o pajé, que finalmente, depois de muitas orações e benzimentos, consegue ressuscitar o boi para a alegria e felicidade de todos. A lenda é essa. E como lenda, ela não muda. Ela é assim em todos os lugares. O que vai mudar depois na lenda é a forma como ela é interpretada. E a gente tem hoje, a partir dessa lenda, ela que gera, então, no entorno dela, o ciclo ritualístico do boi. O boi tem um ciclo ritualístico. Eu chamo alguns ciclos de rituais de passagem e alguns ciclos de rituais de transição, ou de permanência, desculpa, de permanência. Os rituais de passagem é o batismo e as apresentações. Ele tem que passar pelo batismo, porque se ele não for batizado, o boi, por exemplo, ele corre o risco de ter problemas seríssimos durante as apresentações. E o outro ciclo de transição dele é da morte. O boi tem que morrer todos os anos para ressuscitar no ano seguinte, para poder cumprir a lenda. Não é? Então a gente diz, por exemplo, que o boi, quando ele sai, ele começa nas casas grandes e senzalas, com os escravos, ele tem um tom reivindicativo muito forte. E para além desse tom reivindicativo, como ele tem esse ciclo ritualístico que ele cumpre, ele acaba sendo uma revista, um jornal de uma edição única. Porque ele tem que ressuscitar, porque senão ele não volta. Esses são os rituais de transição. Depois tem os rituais de permanência. Os rituais de permanência são os ensaios, ele tem que ensaiar para sair do seu espaço privado para o espaço público, ou do seu espaço sagrado para o espaço profano das apresentações, e o outro ritual é das apresentações, em que ele sai desse mundo que ele vivia da comunidade para o mundo, então, da vida. E nisso, então, a gente tem, nessa evolução histórica, ou sócio-histórica do boi, 5 sotaques do Maranhão. O sotaque de matraca, o que caracteriza o sotaque de matraca são os pandeirões, mas, sobretudo, as matracas, que são 2 tábuas que são feitas de determinadas madeiras que, batidas umas contra as outras, libera um determinado tom que, por sua vez,
é a que vai cadenciar o ritmo da dança. A ideia é como se eles estivessem voltando de uma luta, de uma guerra, né? Depois nós temos um outro ritmo, que é considerado o primeiro ritmo, ou o primeiro sotaque do Maranhão, que é o boi de zabumba. Esse é considerado o boi mais antigo, mais ancestral. O boi de zabumba, o que dá a característica do gênero deles é a força com que eles batem determinados bumbos, por isso que é de zabumba, mas zabumbas grandes, e a forma como eles batem aceleradamente. Então parece que eles estão se preparando para a guerra, que eles estão despendendo ali toda a energia necessária que eles precisam para dominar o inimigo. Depois nós temos o sotaque de pandeirão, da Baixada, que é numa região do Maranhão, onde eles desenvolveram pandeirões muito grandes. Pandeirões são os mesmos bumbos, só que eles têm só um lado do bumbo, ele é aberto do outro lado. É um sotaque extremamente bonito, que tem um personagem que são os cazumbas ou cazumbás, que são meio homens, meio gente, são antropomórficos, e é talvez o ritmo mais cadenciado que a gente tenha. É bem lento, que ele não está preparado nem para a guerra, nem para a paz. Eu sempre digo que o sotaque da Baixada está muito mais para ficar ali, se vendo e se revendo. Depois nós temos um quarto sotaque, que é um sotaque mais novo, que é o sotaque de orquestra, que é mais cênico, tem uma estética mais exuberante, com muito brilho, muita lantejoula, muito tudo. Esse sotaque, ele mistura muito a herança europeia e traz muito dos outros sotaques para se compor. Ele é mais ou menos da década de 30 e 40 do século XX, não é muito antigo, mas hoje ele é o mais popular de todos os sotaques. Uma coisa que eu não falei é que o sotaque de zabumba, ele lembra muito a religião afro, né? Ele é muito, vem de uma herança afro ou africana muito forte. O boi de matraca já tem uma influência indígena muito mais forte, tudo lembra uma tribo. Já o sotaque de orquestra lembra muito as danças europeias, ou de pares ou dois grupos paralelos, né? E temos também agora, recentemente reconhecido, um quinto sotaque, que é o sotaque de costa de mão. São poucos grupos, mas tem uma característica muito interessante. Ele também interage com outros sotaques, ele traz elementos dos outros sotaques, mas o que o diferencia é que, em vez de bater com essa parte da mão, com a palma da mão, eles tocam os tambores, né, com a costa da mão, para dar um determinado som, né, o que leva a um determinado tipo de dança. Sempre o ritmo levando à dança, e não a dança levando ao ritmo. Isso é muito interessante observar.